Olá, tudo bem? Meu nome é José Antônio Milagre, sou consultor, sou perito em tecnologia da informação, presidente da Cyber Experts, atuo há mais de 15 anos na área de perícias e assistência técnica especializada na área de informática, telecomunicações e tecnologia da informação. Hoje eu quero falar para vocês sobre a importância de se ter um assistente técnico pericial, mas não tão somente em um processo judicial em andamento ou que comumente chamamos e falamos de fase de conhecimento. É muito importante, logicamente, que hoje, na maioria dos litígios onde o ponto controvertido envolve a informática, um sistema não implantado, um furto ou uma fraude em bitcoins e em criptomoedas, uma obrigação de fazer que não foi feita, uma indisponibilidade que gerou danos em um sistema informático, ou mesmo a contrafação à propriedade intelectual, é muito comum que o juiz se valha de um expert do juízo habilitado no portal de auxiliares da justiça e como perito do juiz irá enfrentar tecnicamente o ponto controvertido, dando ao magistrado elementos técnicos para decidir aquela divergência, aquela questão, coletando, identificando, analisando as evidências e reportando por meio de um laudo pericial. Porém, muitas vezes tem crescido muito a demanda da assistência técnica e da perícia, não só na fase de conhecimento, onde as partes devem se valer de um assistente técnico, que é um perito da parte, que irá buscar o resultado técnico mais adequado à parte, justamente subsidiando o perito com informações, fixando os quesitos, apresentando o contralaudo, acompanhando o exame, até mesmo fazendo provas simplificadas, sustentando oralmente. Muitas vezes eu tenho uma sentença em questões envolvendo direito digital, questões de tecnologia da informação que são ilíquidas, eu não tenho valores e eu preciso de diligências técnicas em informática para que eu apure efetivamente se uma parte cumpriu ou não uma obrigação de fazer, de entregar uma coisa, ou mesmo se um serviço ficou fora do ar, inabilitado, ou se a parte continuou sendo importunada, se cumpriu, se ou não cumpriu, e muitas vezes quantificar o valor do dano de uma violação imaterial, como software, por exemplo. Então é muito importante que as empresas que hoje têm alguma questão de tecnologia em juízo, que considerem uma assistência técnica que não vai só da nomeação da prova pericial do perito até a sentença, mas que entra também na fase de execução, que é quando o juiz já determinou uma sentença e onde há necessidade de se apurar o que é devido diante de reiteradas violações ou não que possam acontecer durante esse processo. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Hoje é muito comum demandas de remoção de conteúdo indevido, direitos autorais, fake news, uso indevido de dados pessoais, fotos íntimas que são publicadas. E muitas vezes a empresa provedora de aplicação costuma argumentar que removeu no dia X, no dia Y. A vítima pode falar que não removeu, que o conteúdo está no ar ainda. Uma indexação num buscador, por exemplo. Quem vai demonstrar se houve a remoção ou não e qual data? Um perito, um assistente técnico que vai munir as partes com o laudo neste sentido. Número de mensagens recebidas, cada vez mais nós temos aí casos de spam no judiciário. E esses spams, o juiz pode determinar uma sentença de obrigação de não fazer, de não remeter mais essas mensagens, sob pena de um valor a ser pago por mensagem não solicitada. Quem vai apurar mensagens não solicitadas a fins de fixação do quantum devido? Um perito em tecnologia da informação. Uma indisponibilidade de um serviço crítico, por exemplo, que prejudicou uma empresa, um controlador, uma empresa que usa um sistema, um software, um órgão público, e esse serviço ficou do ar, gerou danos, e ela entra com uma reparação. E nesse momento a empresa fala que não ficou fora do ar, a empresa requerida contesta, dizendo que não ficou fora do ar. Quem vai comprovar isso para fins de apuração do valor a ser devido na execução desse contrato? Uma perícia técnica em informática. Violações intelectuais, valores devidos por meio de uso indevido de software, serviços online, em que o juiz condena, é uma condenação ilíquida. Como eu vou saber o valor da condenação por violação à Lei 9.609, 9.610? Eu preciso apurar o uso indevido, quem usou, formatos de licença, quais são as licenças que foram utilizadas, que foram contrafeitas. Eu preciso de um perito também na área de cumprimento de sentença, na fase de execução. E muitas vezes eu tenho buscas e apreensão que podem ser determinadas até mesmo na fase de cumprimento de sentença, como por exemplo na obrigação de excluir um conteúdo, uma obrigação de entregar um conteúdo indevido, um sistema, um software
cuja posse esteja na mão de outra pessoa, o perito pode acompanhar, o assistente técnico pode esclarecer tecnicamente essas questões. É muito comum também os casos do artigo 536, onde eu tenho uma obrigação de fazer, né, ou 538 também, uma obrigação de fazer, que uma empresa de tecnologia alega que não vai conseguir cumprir ou que não pode cumprir. E, logicamente, quem ganhou não pode ficar a ver navios, como, por exemplo, identificar um usuário, um concorrente desleal, ou seja, fornecer registros de acesso à aplicação de um concorrente desleal e a empresa resiste em não fornecer. O juiz tem que converter isso em indenização, ou seja, garantir o resultado prático que aquela parte teria com esta sentença, com esta decisão. Quem vai fixar os critérios para essa conversão, considerando aí danos, características específicas, exposição na rede? O perito. Então, o juiz pode se valer de um perito na fase de cumprimento de sentença, repito, quando eu já tenho decisão, mas, principalmente, é muito importante que você, empresa de software, ou tenha algum litígio em relação a algum serviço, criptomoedas, marketplace, por exemplo, em relação a algum dano que você teve, por exemplo, por ter sido bloqueado em uma plataforma de marketplace, o juiz condenou, mas você não tem como apurar. Conte com o apoio de um assistente técnico, de um perito em informática. Não há dúvidas que a perícia ela é essencial, não só para esclarecer ao juiz efetivamente o que é devido ou não, mas principalmente o sucesso em um processo, seja ele de conhecimento ou já na fase de cumprimento de sentença envolvendo tecnologia da informação, está diretamente ligado à prova técnica, razão pela qual é muito importante que você seja assessorado por profissionais experientes que vão dar subsídios ao seu jurídico para a obtenção do melhor resultado, ok? Fica essa orientação. Se você gosta dessas informações, se inscreve no meu canal em algum local aqui, ou se você viu na página também, dá um like na nossa página. Eu semanalmente trago novos temas envolvendo segurança da informação e computação forense. Obrigado e um abraço a todos.